Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo sobre as lições bíblicas do quarto trimestre da classe Adultos da revista da CPAD. O título geral é O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Desta feita, nós vamos estudar a lição de número 7, Davi é ungido rei. E aí tudo que você precisa saber sobre o plano de estudo com infográfico, ou seja, a nossa maneira de abordar a lição, está nesse slide, é só você pausar e ler essas informações. Também a compreensão do PowerPoint ela é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube, porque a apresentação é sempre a combinação dos slides com a fala de alguém. Quando falta uma parte, a sua compreensão não pode ser completa. E aí, se você gostar, você dá o seu like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas possam ter acesso a ela também e receber gratuitamente o material em slide ou em PowerPoint ou em PDF, ok? A gente passa então para os objetivos específicos dessa lição. O primeiro é apresentar a unção de Davi como rei. O segundo é delinear a virtude de serviço do rei Davi. E o terceiro é retratar Davi como um guerreiro. A gente passa então para o texto áureo que diz: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16 e 13. E a verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A gente passa então para a leitura bíblica em classe, que uma leitura extensa, por isso pegou todo o slide, mas você pode pausar e fazer essa leitura. E aí, terminado, a gente passa para a introdução da lição. O trecho mais objetivo, na minha concepção, é o final da introdução, em amarelo, que diz: a unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. E aí a gente traz a conclusão no mesmo slide, justamente para combinarmos os dois pontos da lição e descobrir já no início do estudo até onde o comentarista expandirá a ideia geral da lição. E aí o trecho amarelo da conclusão diz o seguinte: Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro, a gente vai ter Davi, o rei ungido. O segundo, Davi, o rei que era servo. E o terceiro, Davi, o rei que era guerreiro. No primeiro, a gente tem o significado e propósito da unção. Depois, o simbolismo da unção. E terceiro, a unção sobre Davi. No segundo tópico, a gente terá o ungido servindo, o Espírito do Senhor se retira de Saul, Deus levanta autoridades. No terceiro tópico a gente tem o gigante Golias, Davi ungido e cheio de fé, as armas do garoto e quarto, o contraste entre Davi e Golias. E aí então você tem a estrutura inteira daquilo que será apresentado durante a lição. Dessa forma, você consegue acelerar o seu processo de absorção, porque sabe já desde o início exatamente por todas as etapas que você vai passar durante a lição. E aí, a dica de gestão do tempo em aula para os professores é que se gaste 25 minutos no primeiro tópico, 25 minutos no segundo e 20 no terceiro, entendendo-se uma aula que, na média, na maior parte das salas de aula de escola dominical é de 1h10, ou seja, de 70 minutos. E aí aproveite da melhor forma possível, sempre atendendo, ao anseio dos alunos, que é poder passar pelas principais partes da lição, ou seja, as partes mais objetivas ou que sejam mais relevantes para os seus alunos, ok? E aí a gente passa então
para o primeiro tópico, que vai falar sobre o significado e propósito da unção, o simbolismo da unção e a unção sobre Davi. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então, o significado e propósito da unção, o trecho em amarelo. No hebraico, há duas palavras para unção, suk e machá. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Quanto à palavra machá, a ideia é a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiá, ou Messias. E lá embaixo, em amarelo, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido for especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. Então, em relação ao ponto 1, esses trechos em amarelos são os que estão mais enxutos e apontam para aquilo que ele está querendo descrever. Sobre esse ponto, a minha dica é o seguinte: como ele está claro ao expor os correspondentes hebraico e grego do termo unção, bem como seu sentido e propósito, você pode complementá-lo com a leitura das referências, deixando para pensar os seus desdobramentos nos próximos trechos, entendeu? Então, você vai falar de unção mais especificamente nos próximos trechos. Aqui você se concentra apenas na questão do significado e do propósito e complementa com as leituras das referências apresentadas, ok? A gente passa então para o segundo simbolismo da unção, trecho em amarelo. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus, Lucas 4:18. E aí, o auxílio aqui, a gente traz do Novo Dicionário de Teologia da editora Agnus, tá? Você pausa aqui e faz a sua leitura desse trecho para complementar o raciocínio desse ponto 2, ok? A gente passa então para o ponto seguinte, a unção sobre Davi. E aí a parte em amarelo, que é a parte mais objetiva em relação ao título desse ponto, a unção sobre Davi. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos. E a partir daí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Sobre esse trecho, a dica é que o trecho em amarelo é a parte mais objetiva em relação ao título desse ponto. Ao lê-lo, você pode avançar diretamente para o tópico 2.1 e realizar uma única reflexão, pois esses dois trechos se completam, tá? Então, quando você terminar aqui, minha dica, né? Você terminou de ler esse trecho em amarelo, em vez de você fazer um comentário já aqui, pula para o próximo tópico e lê o ponto 1, e aí faz uma abordagem só. Você vai ver, olha só, a gente vai chegar lá. Então, a gente fecha aqui esse primeiro tópico de maneira enxuta, apontando os caminhos que você pode ter no desenvolvimento do seu pensamento em relação à lição. Aqui não há a chamada pré-aula, aula antecipada. Não é esse o meu propósito. Meu propósito é ajudar você a desenvolver o seu raciocínio para que você possa elaborar a sua própria reflexão e dentro de um tempo relativamente médio, você possa não depender mais assim grandemente da ajuda de ninguém, mas apenas minimamente, desenvolvendo o seu método de abordagem da lição e de pesquisa, e aí se tornando também protagonista nessa área que é tão carente, né, de pessoas para dar aula também ou para ensinar aos outros, ok? E aí a gente passa para o tópico 2, ungido servindo, o Espírito do Senhor se retira de Saul e Deus levanta autoridades. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então, a gente vai para aquele ponto que eu havia dito, tá? O ponto 1 do tópico 2, ou ungido servindo. Então, você leu aquele último trecho lá do tópico 1, vem para cá, ó, o trecho em amarelo. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. E olha o que eu fiz aqui, ó. Eu trouxe o ponto 3, tá? Preste muita atenção. Eu trouxe o ponto 3 para combinar com 1.
porque eles se completam. Então, quando você faz a leitura aqui do trecho em amarelo do ponto 1 e vai para esse trecho em amarelo do ponto 3, você percebe o seguinte, ó, trecho em amarelo do ponto 3, é que Deus levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, servir a todos. Esse texto de Marcos 10 e 45 é muito extraordinário. Na verdade, começa no versículo 36, quando os discípulos começam a discutir sobre quem era o maior. E aí Jesus dá um ensinamento extraordinário que mostra, numa comparação de protagonista e numa comparação daquele que é o coadjuvante, ou seja, o protagonista é o principal, o coadjuvante é o que auxilia, mas Jesus ele traz um novo conceito desses termos, mostrando que, na verdade, no reino de Deus, o protagonista, ou seja, o principal, na verdade, é aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que está disposto a ser o auxiliar de todos, ou seja, a ser o coadjuvante. Então, tem uma reflexão excelente, você pode combinar esses dois pontos, certo? Ponto 1, ponto 3, e aí a palavra que fica para mim que sintetiza esses dois pontos, eu coloquei em azul aqui na lateral direita, é saber esperar é a melhor coisa a se fazer, tá? Então dá para vocês pensarem bastante sobre essa questão, e aí fazendo isso, é claro, é uma dica, você faz do jeito que você achar mais conveniente para o seu estudo, para a sua aula. Tendo feito isso, a gente passa então para o ponto 2, que tinha ficado para trás, ok? Então eu pulei um ponto, agora eu volto no ponto 2, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E aí a gente tem o seguinte trecho em amarelo, o Espírito de Deus se afastou de Saul, este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Como esse trecho, na verdade, ele seria algo secundário, né? Porque a gente vem falando de Davi, de repente vem um ponto falando de Saul. Então eu penso que em algumas salas de aula isso aqui vai acabar causando um certo gasto de tempo, né, que vai comer o tempo de outras coisas. Então fica a dica para você tomar muito cuidado, professor, para não esticar muito nessa parte aqui, porque vai fugir da questão de Davi e acabar se fixando na questão do espírito mal que ficava sobre Saul. E aí, só para eliminar logo a questão, eu trouxe aqui uma ajuda, né, um auxílio retirado da Bíblia de Estudo MacArthur. Então você lê esse trecho aqui só para complementar isso aí e você poder avançar rapidamente, ok? A gente fecha assim esse tópico 2 de forma clara, objetiva, para você poder expandir rapidamente o seu pensamento em relação a esse tópico. Partimos para o terceiro, Davi, o rei que era guerreiro. Então, o gigante Golias, Davi ungido e cheio de fé, as armas do garoto, e 4, o contraste entre Davi e Golias. E aí, a gente vê isso a partir do próximo slide. Então, vamos lá? Chegamos primeiro o gigante Golias, tá? Trecho que nos interessa em relação ao título, né, o trecho mais objetivo, em amarelo. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. E aí o que eu fiz aqui? Para pensar, você vê que interessante, né? Golias era um gigante. Gigante da raça dos Anaquins. E aí eu me lembrei da questão de Caleb lá com Josué. Por isso eu trouxe para vocês aqui essa ideia para vocês pensarem, tá? Essa descrição de Golias me faz lembrar do episódio em que Caleb pede a Josué que lhe dê a montanha que Moisés prometeu a ele 45 anos antes. O detalhe mais marcante é que a montanha era morada de não um, mas de vários gigantes como Golias. Então vocês podem trazer essa meditação de Josué 14, versículo 12, né? Então são mais versículos para trás e para frente que falam do assunto, para complementar e colocar aqui a questão de que os desafios para aquele que serve a Deus são sempre desafios que apresentam gigantes. Ainda que seja uma metáfora, ainda que seja uma ilustração dos desafios que a gente tem na vida. Então cabe uma reflexão muito interessante para vocês aqui, ok? Assim, a gente passa para o ponto seguinte, Davi, ungido e cheio de fé, trecho mais objetivo em relação ao título em amarelo. Quando
chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão para proteger o rebanho de seu pai. E da mesma forma, ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. E aí, para esse trecho, como esse ponto está claro e enxuto, você pode se concentrar em refletir sobre cada uma das referências apresentadas, tá? O comentarista colocou muito bem aqui, muito enxuto e claro, todo o trecho. Então, em vez de ser redizer, ou seja, dizer novamente todo o trecho, você vai para as referências e complementa com raciocínio sobre elas, ok? A gente passa então para o ponto seguinte, as armas do garoto. Ponto objetivo em amarelo, Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não a sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, a sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. E aí, o que eu fiz aqui? Trouxe o ponto 4 junto. Por quê? Porque eles se completam. Então, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias, visto que era um gigante e Davi um jovem comum. Como a gente já falou de Golias lá atrás, no ponto 1, então aqui eu não trouxe nenhuma recomendação, porque você já falou sobre isso e só vai complementar aqui a questão da fé nos desafios gigantescos da nossa vida. Pelo menos essa minha recomendação para você não ser repetitivo, ok? E aí você usa da maneira que melhor lhe aprover. E assim a gente chega então ao final desse tópico 3, de maneira objetiva, clara e enxuta. Chegamos então à conclusão dessa lição. Diz o seguinte: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o perigo, né? Bela conclusão dessa lição, que nos enche de fé e esperança de que Deus nos dará vitória contra os nossos gigantes. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem para mais uma contribuição em relação à próxima aula. Excelente aula a todos. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.